Está para ocorrer a Noite das Bruxas no Templo Satânico, o maior evento de satanismo que o planeta Terra já viu. Nesse evento estão sendo programados casamentos satânicos, cerimônias satânicas e muito mais. Vamos tentar entender, na verdade, não é a primeira vez que o templo satânico faz alguns tipos de eventos. Há cerca de 5 anos atrás, eles inauguraram uma estátua. A inauguração da estátua foi algo chocante para o mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde estão os satanistas. Daqui a pouco a gente vai entender melhor quem eles são, o que eles pregam. Mas eles fizeram uma estátua muito assustadora. Essa estátua, a aparência dela, de um corpo de um homem muito musculoso, cabeças e patas de um bode, tem grandes asas, chifres, barba, ele tem um pentagrama na testa dele e ele tem um bastão de Esculápio na região do abdômen. Esculápio, na verdade, era um dos deuses gregos. Enfim, ele também tem 2 crianças do lado da estátua, todos eles olhando, ele está gesticulando, mostrando 2 dedos para cima. E quando eles fizeram a inauguração dessa imagem, saiba que o convite para os satanistas foi assim: venha dançar com o diabo e viver a história enquanto ela é escrita. Por quê? Porque vai ser uma noite de caos, de libertinagem, onde apenas maiores de 18 anos podem entrar. Então a gente está vendo que o movimento satânico, o templo satânico, não é a primeira vez que eles estão fazendo um evento grande para muitas pessoas, eventos que eles parecem realmente assustadores. Libertinagem, caos, uma estátua, será que ela vai ser adorada? Será que essa é a estátua que eles entendem que é a estátua do Satanás? Será que essa é a estátua do diabo deles? E agora o que a gente vê é rituais satânicos que vão acontecer, casamentos satânicos. Será que alguém consegue imaginar como é feito isso? Ou não. É interessante que, apesar desse nome bombástico, o movimento satânico ele tem algumas coisas muito curiosas. Eles são um movimento não teísta. O que significa isso? Que não obrigatoriamente eles acreditam em Deus ou em deuses. Melhor que eles não acreditam em deuses para não serem completamente idólatras. Mas é um movimento, então, que se diz de um cunho, por um lado, religioso, porque você está falando que você é um templo satânico e o Satã, para todo mundo, é um ser espiritual. A gente vai daqui a pouco ver como é que eles entendem isso. Mas, por outro lado, é algo muito interessante. Eles pregam o igualitarismo, eles pregam ajuda ao próximo. Você está falando, mas o Satã, ele é a favor disso? Ele realmente... Esse é o time dele? Então, de que Satanás eles estão falando? Eles também buscam ter influência política nos Estados Unidos e, por incrível que pareça, algo que começou num lugar só, em Massachusetts. É interessante que a cidade que eles começaram se chama Salem, que é a cidade homônima ao que está escrito na Bíblia, Shalem. Se você lembra de Abraão, depois daquela guerra que Abraão fez com os reis que haviam sequestrado seu sobrinho Ló, sequestrado também o rei de Sodoma. Então Abraão foi encontrar Malquitzedec na cidade de Salém, ou seja, Malquitzedec era o rei de Salém. Então Abraão estava lá com Malquitzedec. A gente sabe também que tinha um templo para Deus em Salém, e o que a gente vê agora no Salém, nos Estados Unidos, o que tem lá é outro tipo de templo, e já em Massachusetts. Só para você ter uma ideia, agora não é um templo só, já tem 20 estados americanos com templos satânicos. A ideia do movimento satânico é que, na verdade, o Satanás, para eles, é mais uma metáfora que significa que nós não devemos nada a ninguém.
há que ter uma completamente separação entre religião e Estado. A religião não pode interferir na nossa vida. Então, por exemplo, eles são completamente contra, eles lutam muito contra se uma mulher ela está grávida e ela quer interromper a sua gravidez. Então ela fala que o corpo humano é sagrado, cada um faz o que ele quiser com o corpo humano e não importa que tenha uma vida, porque a gente tem uma ideologia que seria igual ao Satanás. O Satanás é o anjo rebelde de Deus e ele não está sob nenhum domínio. Ele pode fazer aquilo que ele quiser, aquilo que lhe convir, mesmo que vai contra a palavra de Deus. Nós somos iguaizinhos. Nós pregamos que nós não queremos que o Estado vai intervir nas nossas vidas, nos nossos corpos, naquilo que a gente faz, mesmo que nós pregamos sim a ajuda, a bondade entre uma pessoa e outra. Então parece que são um pouquinho de confusão de conceitos que são um pouquinho contraditórios, mas no final das contas, o lado do templo satânico, ele realmente não é visto como o Satanás da Bíblia, é mais um movimento que tem esse lado assim um pouco místico de cerimônias, um pouco da pessoa fazer o que ele quiser. Então vai ter a noite de libertinagem, vai ter a estátua que eles não deixam todas as pessoas verem. Mas, por outro lado, você vê que é uma ideologia que vem permitir a eles fazerem aquilo que eles quiserem. Vamos entender melhor o que é o Satanás na Bíblia e comparar um pouco com a ideia do templo satânico. Será que eles têm razão de pegar o Satanás como o exemplo deles, como aquele anjo rebelde que faz o que ele quer, que não está sujeito a Deus? Na verdade, a Bíblia conta pra gente uma história completamente diferente. Um dos casos que a gente tem claramente a presença de Satanás está no livro de Jó. Lá no comecinho, nos é contado que Jó era uma pessoa extremamente pura, fiel a Deus, íntegra, enfim, uma pessoa muito justa, muito boa e também muito bem sucedida. E certa vez, Deus ele está reunido, com os anjos celestiais e vem também o Satanás. E vem Deus e fala: você viu meu servo Jó? Como ele é justo, como ele é uma pessoa íntegra. Então, em outras palavras, viu só? Nem você, Satanás, consegue fazer nada com ele porque ele vence você. E o Satanás fala: mas Deus, sabe por que isso acontece? É porque ele tem tudo de bom. Ele está casado, ele tem 7 filhos, ele tem muitas posses. É realmente difícil tirar uma pessoa do caminho dessa forma. Deixa eu tocar nele e vamos ver se vai continuar. E aqui o que a gente vê é que Deus fala: olha só, eu vou permitir você fazer coisas com ele, mas com limites. O primeiro limite que Deus fala: você não vai tocar nele. Então ele vai poder tocar nos filhos dele, no patrimônio dele, e é isso que acontece. Então, num primeiro momento, Satanás mata todos os filhos dele, acaba fazendo ele ter um prejuízo gigantesco, tá? Porque cada vez roubam o que ele tinha, a outra parte é queimada, enfim, ele tem um prejuízo financeiro estrondoso. E o que acontece é que Jó não perde a sua fé e fidelidade com Deus. Então, mais uma vez, na próxima reunião celestial, diz o livro de Jó que mais uma vez vem Deus e fala: olha só, você tentou e não conseguiu. Satanás fala: deixa eu tocar nele. E Deus fala para ele: ok, você vai tocar nele, mas você não tem permissão de matá-lo. Guarda isso, porque a gente vai precisar saber entender isso também melhor. E então o que o Satanás faz é trazer muitos sofrimentos, várias enfermidades assolam Jó, que se mantém justo e fiel a Deus, mesmo numa situação catastrófica. Perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu o status social que ele tinha, mas perder a Deus ele não perde. A gente vê nessa história, para começar, que o Satanás, ele claramente é um anjo criado por Deus e faz as missões que Deus exige deles. Nesse caso, a gente vê que ele veio para tentar atiçar Jó, tentar fazer Jó sair do caminho, seduzi-lo para um outro caminho, tentar fazer ele blasfemar contra Deus, amaldiçoar a Deus, sair do caminho. Ele faz várias provações, ele não consegue. Cada vez que ele quer fazer alguma coisa, Deus fala: olha,
eu te dou permissão de fazer até aqui, até aqui. O Satanás, ele não tem força própria. Por quê? Porque ele nada mais é do que uma criação divina. Como todos os anjos. A gente tem o anjo Miguel, que a Bíblia fala que ele é super poderoso, ele também foi criado por Deus. Ele faz missões que a gente chamaria de positivas. A gente tem o anjo Gabriel, o anjo da justiça. E a gente também tem um anjo que vem provar o ser humano. Uma das missões é exatamente ele. Uma das missões é exatamente essa. Então, o anjo da morte, ele vem fazer uma provação ao ser humano. Então, que fique muito claro. A visão de que o Satanás é um anjo rebelde, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele vai contra Deus, ela vai completamente contra a ideia bíblica. Você pode perceber também na profecia de Zacarias, quando Deus fala para o Satanás, saiba, tá? Que eu vou trazer de uma forma não literal, que vai chegar a sua hora. Vai chegar a hora, Satanás, que você vai perder toda a sua força porque a sua missão não terá mais sentido. Que missão é essa? Por um lado, é a missão que a gente falou de incitar a pessoa a pecar, a blasfemar, a ir contra Deus. No livro de Jó, a gente aprendeu mais uma missão. Ele queria matar a Jó. Quer dizer que ele é o anjo que faz a missão divina de fazer uma pessoa falecer. Então, em outras palavras, o anjo da morte e o Satanás, na verdade, eles são a mesma entidade. Os dois, na verdade, são um só e é uma criação divina. Então, da mesma forma que a gente tem um anjo Miguel ou outros anjos que fazem a vontade de Deus, vão fazer, então, com que a cidade de Sodoma seja destruída e que Sara vai ser abençoada com um filho, então alguém vai lá avisar ela e vai se mostrar a Daniel e vai contar para ele sobre as visões, explicar o que ele está vendo de cada uma das nações que vai vir. O Satanás, que é o anjo da morte, ele vai fazer as suas missões. Então, a gente está aprendendo aqui um pouco dessas missões, mas o mais importante é entender que não tem nada de rebelde. Isso não é bíblico, é uma interpretação completamente errada e ela é muito problemática. Por quê? Porque a pessoa que entende que o Satanás ele é independente, ele está diminuindo a força de Deus completamente. Na verdade, ele está esvaziando completamente a força de Deus. Por quê? Porque uma pessoa inteligente, uma pessoa que lê a Bíblia com profundidade, ela entende que Deus é o Criador de tudo. Quando a gente fala de tudo, não é somente do mundo físico que nós estamos vendo. É de tudo que existe, dos conceitos do tempo, do espaço, daqueles seres angelicais. Ele é o Criador da Bíblia, mas não só a Bíblia física que nós lemos, de toda a ideia que está por trás. Enfim, Deus ele não tem nenhuma limitação. Ele é o Criador de absolutamente tudo. Ele está acima do tempo, ele não é infinito, ele está acima do tempo. Ele não tem espaço, ele está acima, ele criou o espaço, como dizem as fontes antigas, que Deus não está no universo, o universo está em Deus. Então é um conceito completamente diferente. Quando uma pessoa fala, não, tem uma luta entre Deus e Satanás, ele está falando, então Deus não é o Criador de tudo, ele deixa de ser todo-poderoso. E se você deixa de ser todo-poderoso, na verdade você não é mais nada, porque existe uma outra força que também está criando, que também está fazendo, então quer dizer que Deus é limitado. E isso vai completamente contra todos os ensinamentos bíblicos. Então a pessoa tem que tirar isso da cabeça. Então o que nós vemos aqui é que esse conceito de templo satânico, entendendo, utilizando o Satanás como a metáfora, para começar com aquela estátua, e como uma sátira, uma metáfora falando que aqui é o anjo rebelde, nós somos igualzinhos a ele, na verdade tem uma ideia muito errada a nível de Satanás e, é claro, a nível dos objetivos. Por quê? Se você cria uma estátua, você sabe que muitas pessoas vão acabar indo atrás disso. Mas como se não bastasse, a gente vê um pouquinho desses objetivos de fazer rituais satânicos. A pessoa está colocando, está atribuindo forças
que não vem de Deus. Uma pessoa que está pensando que vai fazer um casamento satânico, você pode entender que esse casamento não tem a pureza do que está escrito na Bíblia, a beleza do casamento, o amor, e sim, tem alguma coisa que não está indo muito bem, como a gente viu nesse evento que foi há 5 anos atrás. Venham, vai ser uma noite de libertinagem, vai ser uma noite que você vai se unir ao diabo. Então é essa a sua vontade? Uma pessoa tem que saber muito bem, para começar, se a gente usa um elemento bíblico, a gente tem que entender esse elemento bíblico, e quando a gente entende ele, a gente também tem que saber que a gente não pode fazer mal a outras pessoas, tirar as pessoas do caminho bíblico, como a Bíblia fala sobre as pessoas que pecavam, mas o pecado delas não era o pecado só pessoal, era o pecado de incitar as pessoas a fazer idolatria e a sair completamente dos preceitos e da vontade da palavra de Deus. Então, tem coisas que a gente não pode brincar. Uma pessoa quer criar um movimento, quer criar uma ideologia, quer até chamar atenção, não há problema algum. Mas ela tem que tomar muito cuidado com os termos que ela usa, com aquilo que ela está pregando e ensinando, e no final das contas ela tem que pensar, eu estou fazendo a vontade de Deus ou será que eu estou fazendo exatamente o contrário?